que não é um jogador que faz com que a equipe não se encaixe. São vários jogadores parecidos juntos. Então você fala, fulano é ruim. Não, ele é ruim dentro daquele contexto. Pode ser que num outro contexto ele seja bom, porque ele pode fortalecer algumas características de outros jogadores que também podem fortalecer aonde ele é deficiente. A Série B, na minha opinião, nunca deixou de ser altamente competitiva. Às vezes, em termos de competitividade, até mais do que a Série A. Sim. Porque o diferencial de investimento é muito próximo, o perfil de jogadores também próximos, e aí quem consegue encaixar melhor as equipes consegue resultados melhores. E o que está acontecendo? Cada jogador que não busca mais o feedback está ficando para trás. Cada jogador que não tem essa noção, cada vez mais fica para trás. Em termos físicos, está muito nivelado. Em termos de característica, você dribla o primeiro, o segundo já está na cobertura. Aí você tem que ter um jogo associativo e apoiado, uma dinâmica bastante rápida. Como é que você vai ter isso se você não treina? Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Com a força de OneXBet, a maior casa de apostas do mundo, Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 252, e já a minha clássica surpresa a cada vez que eu falo o número do episódio, porque já é uma história falando de maneira profunda e séria sobre o jogo por aqui. Você já sabe que meu nome é Eduardo Dias e estamos no ar em mais uma invasão futeboleira e vamos direto para a conexão. Nosso head de conteúdo, Gabriel Correia, bombando lá no YouTube. Dale, Gabriel. Tudo bem, Edu? Prazer estar aqui em mais um TPI. Batemos os 50 mil inscritos aqui no YouTube, né? Enfim, para quem acompanha só o áudio, pode acompanhar em vídeo também todos os podcasts por lá. É um prazer estar aqui em mais um episódio e, apesar de 252 episódios, muita gente que a gente ainda não ouviu. O convidado de hoje é um deles, que é um cara vencedor, um cara que tem aí trabalhos consolidados no futebol nacional e que vai ser bem legal falar sobre. E que, acima de tudo, Gabriel, arrisca a pele na arena. Então, é um cara que vem falar sobre prática aqui. A gente está sempre teorizando os temas, a gente atua na prática também nos clubes que são nossos clientes, mas quem está lá arriscando a pele na arena são eles, os treinadores. É sempre um episódio especial quando a gente conta com treinadores e é uma honra para a gente receber Guto Ferreira. Dali, Guto, prazer em recebê-lo aqui no Futuri. Prazer é meu, Eduardo. Um abraço, Gabriel. E como você mesmo me ensinou, né? Como é podcast, tem que dizer bom dia, boa tarde e boa noite a todos aí que estão nos ouvindo. Invaders, vamos invadir o playbook de Guto Ferreira. E Guto, aqui a gente tem uma clássica primeira pergunta, que ela é uma abordagem sobre algo muito desprezado na análise do futebol, que é contexto. Todo o treinador tem a sua ideia sobre o jogo, a sua ideia sobre de que forma atacar, defender, construir, mas existe um contexto, uma realidade que é a característica dos jogadores que estão naquele clube, quando que esse treinador chega no clube, se é no começo da temporada, no meio da temporada. Como é que é essa fronteira, Guto, entre a tua ideia de jogo e o material que tu tem para desenvolver o jogo? Então, a gente tenta, né? Tenta até por situações do contexto, tenta aproximar ao máximo o modelo de jogo que possa ser encaixado dentro daquele plantel que a gente tem. Lógico que tem algumas situações do jogo que a gente prioriza, porque não tem como fazer futebol moderno se você não tiver isso. Mas eu cheguei em clubes como a Chape na segunda passagem, onde eu tinha bastante dificuldade
de propor esse perfil de jogo, que são as transições rápidas. Por quê? Porque eu não tinha tantos jogadores de velocidade pelos lados do campo e tinha jogadores com uma característica um tanto lenta por dentro, né? O que também fazia com que eu não conseguisse compactar tanto a equipe. Então, a gente conseguiu resultados importantes, porque os jogadores foram muito profissionais, né? Que não é um jogador que faz com que a equipe não se encaixe. São vários jogadores parecidos juntos. Então você fala, fulano é ruim. Não, ele é ruim dentro daquele contexto. Pode ser que num outro contexto ele seja bom, porque ele pode fortalecer algumas características de outros jogadores que também podem fortalecer aonde ele é deficiente. Porque perfeito não tem ninguém, não. Porque quanto melhor, mais alto nível você joga. E quanto mais alto nível, mais aparecem as suas virtudes e as suas deficiências, né? Você pode ter muita qualidade, determinado fundamento, só que você vai jogar no mais alto nível, ele acaba que ele não flui da maneira que fluiria se você jogasse no nível mais baixo, onde ele faria a diferença. Não sei se você me entendeu o ponto de vista que eu estou tentando colocar aí. Então, quando você chega num clube, você tem que ter uma leitura, né? E vai mexendo as peças dentro do tabuleiro até que elas se encaixem e possa fazer com que a equipe seja um grupo forte jogando como equipe, né? Muitas vezes o time não tem uma equipe, tem alguns equipes, né, que fazem a diferença, e esses equipes que fazem a diferença acabam em determinados jogos conseguindo resultados, né, para o grupo, mas não que seja um jogo de equipe. Hein, Gabriel? Se me permite, Gabriel, se me permite, só para pegar um gancho nisso, existem jogadores, Guto, que também a gente falou aqui do contexto dos jogadores, do que os jogadores oferecem, da ideia do que o treinador tem, mas também existem jogadores que condicionam toda uma forma de uma equipe jogar, que são influentes em campo, né? Isso é uma coisa que também não dá para desprezar, né, Guto? Com certeza. Existe principalmente dois tipos de jogadores que influenciam, né? Um pela liderança, né? Ele influencia de alguma maneira, e o outro não pela liderança verbal, mental, mas pela liderança técnica, né? Ele se torna um jogador tão importante dentro da estrutura que o grupo passa a jogar em volta dele para que ele faça a diferença. O Romário, muito tempo, teve muitas equipes que jogaram em função dele. Por quê? Ele fazia toda a diferença na frente. Só que ele não fazia todas as funções da equipe. Aí os outros compensavam as funções que ele, de repente, se ele fizesse, ele não teria toda a força para fazer o que ele mais sabia fazer, e valia a pena jogar por ele, porque a hora que caía no pé dele, ele decidia. Então, tem muitos jogadores que acontecem isso, né? Um bom finalizador. A equipe vai preparar jogadas para que ele finalize. Mas não é só ele, porque se não marcou ele, acabou. Mas principalmente para ele, né? Existe um bom distribuidor de bola, né? Como o Ganso, por exemplo, no time do Santos, campeão da Libertadores em 2011. O Ganso é um jogador mais cadenciado, não é um jogador de muita pegada.
Aí o que o Santos fez? Botou 5 balas em volta dele, né? E ele virou o arco. E ele lançava as flechas, né? Então o Ganso foi o grande momento do Ganso, o grande destaque. A bola caía nele, ele soltava passes diferenciados e o Neymar, o Robinho, o André, o Arouca e o Wesley. O Wesley e o Arouca marcavam por ele, junto com os 2 beiradas, e os outros na frente faziam a diferença quando o Wesley não aparecia de trás, quando não aparecia até um lateral de trás, mas caía no pé dele, ele soltava o passe diferenciado, né? Botava os caras na cara do gol. Aí facilitava os movimentos dos atacantes e a equipe estava sempre em evidência, porque estava sempre ganhando através de jogadas diferenciadas dele. Guto, tem uma coisa que você falou agora, eu quero voltar à questão do coletivo, que me chamou muita atenção. Em algum certo momento, assim, fica aquela discussão também da qualidade do jogador, que existem jogadores que se encaixam, existem jogadores que não se encaixam. E existem, às vezes, equipes que têm muitos jogadores, talvez, de boa qualidade técnica, mas que também, talvez, não funcionem juntos, mas continuam sendo bons jogadores. E em algum momento a culpa vai... treinador não encaixou todo mundo, treinador não conseguiu, assim é muito fácil. Como é que você vê essa questão também de você ter, às vezes, vários jogadores tecnicamente bons, mas que no final das contas, por funcionamento de uma equipe, como você estava falando, se torna mais difícil? Não é algo muito simples, porque às vezes são jogadores muito parecidos, ou eles gostam de atuar na mesma faixa do campo. Como fazer, às vezes, para encaixar, ou se é, de fato, às vezes, muito difícil de fazer isso, alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa dentro de campo, e isso também não é tão fácil assim. Você tem que analisar muito a característica de cada um, né? Ver até onde os 2 podem funcionar juntos, mas se não der para funcionar, o que tiver melhor vai ter a prioridade e o outro vai ter que aceitar o momento. Se não aceitar, porque o clube está acima do jogador, né? Os interesses do clube, a importância do resultado para o clube está acima do jogador ser ou não ser utilizado. E, às vezes, alguém, em algum momento, trouxe 2 peças numa condição que não comungam estar juntas, e isso pode acabar atrapalhando o trabalho se não houver uma administração qualificada, né, uma gestão qualificada do ego, né, e dos interesses individuais. Os interesses individuais dos atletas jamais podem ultrapassar, jamais pode sobrepor o interesse do clube, né, da equipe. Eles precisam fazer com que os interesses pessoais deles possam trabalhar, né, possam impulsionar os interesses da equipe. Jamais sobrepor. Guto, esse tema é muito bom, que é a construção do elenco, né? Porque, por padrão no Brasil, até pelo pouco tempo que os treinadores ficam, em regra, nos clubes, é como se fosse uma colcha de retalhos. Cada um com uma ideia coloca acrescenta um tijolinho ali, mas esse tijolo é diferente. Então, é muito comum a gente ver em clubes 3 goleiros com mais de 30 anos com salário alto, 3 laterais esquerdo e 1 direito, 1 volante de contenção e nenhum de construção. É tudo muito, quase que aleatório. Mas a gente, buscando uma regra ideal, e se fala muito no futebol, né, do elenco curto ou elenco com profundidade. O elenco com profundidade, Guto, tu prefere jogadores reservas e titulares semelhantes, 2, 3 laterais do mesmo perfil, ou tu prefere diversidade de características e funções? Qual é a tua ideia? O que vem na tua cabeça quando fala com elenco com profundidade, Guto? Elenco de profundidade, né? Quem é igual a quem? As pessoas são semelhantes. Iguais, ninguém. Cada vez que você tira uma peça e coloca outra, alguma coisa dentro do grupo muda. Existe um modelo de jogo que, com a entrada de A e saída de B,
A vai agregar mais um pouco de uma coisa e menos de outra, sempre, né? E cabe a você, nas trocas que está fazendo, fazer com que o poder ofensivo e defensivo da equipe continuem equilibrados e continuem em condições de sobrepor a equipe adversária. Agora, igual, não vai. Quando troca um jogador, não cria a expectativa que vai ser igual. Jamais vai ser igual. Ou vai ser melhor ou vai ser pior sempre. Porque não tem ninguém igual. Não, de qualquer forma, é possível tu ter num elenco o que você tá um lateral base. Não, o que você está falando de repente, numa característica muito diferenciada, né? É um lateral base contra um lateral... Exato. Que mude muito. Tu prefere jogadores diferentes ou jogadores mais parecidos possíveis no teu elenco? Entre titulares e reservas? Isso é muito relativo. Em algum momento, eu vou ter que mudar a equipe e vou ter que usar alguém, né, diferente, para poder fazer diferente. Mas uma equipe encaixada, ela carece de jogadores mais próximos, para que a equipe continue tendo rendimento parecido. Só que em determinado momento do jogo, de repente o adversário se fechou de tal maneira que a sua equipe, dentro do modelo de jogo que vem fazendo, não está conseguindo resultado. Então você tem que mudar. Mas você tem um jogador mais móvel na frente e daqui a pouco você precisa colocar um outro cara junto, ao invés de ter um 10, trazer o seu articulador para a função de volante, por exemplo, ou então para um dos beiradas, fazendo meia por dentro, ou então você tinha um extremo que vinha muito para dentro, você precisa ir para a linha de fundo para criar situações de gol, aí você vai botar um cara mais ofensivo, mais veloz, mais agudo. Se você vai jogar fora e seu time está vencendo o jogo e você não quer correr riscos de tomar o gol, você vai se fechar e não quer deixar de atacar, você vai ter que pôr velocidade na equipe para a transição ser boa. Então, em cima das características, você vai alterando também. Mas você precisa ter jogadores que possam trazer isso aí. Às vezes, esses jogadores vão ser um tanto diferentes, mas você precisa também ter os iguais. Então, dentro de um plantel, você tem 2 ou 3 opções, por exemplo, de extremo. Você tem que ter pelo menos um igual e outros 2 que tragam alguma característica diferente. Um exemplo, né? Ou então 2 que tragam característica diferente, ou 2 que tragam igual e um diferente. E aí você vai montando a estrutura, porque em determinadas posições, ou então você coloca na função um jogador de outra posição, que também tem qualidade de fazer a função, mas é um jogador naquela função com uma característica diferente. Tá ali para você, tá ali as peças para você usar da melhor maneira possível e tirar o melhor proveito possível de cada uma. Guto, entrando agora mais no seu contexto atual hoje, a Série B do campeonato junto com o Bahia, onde já está assim, no G4, já está brigando aí para retornar à primeira divisão. A Série B me passa a impressão que ela vem mudando gradualmente no sentido de, talvez há alguns anos a gente falasse assim, a Série B você precisa ter um time mais físico e vai ter que competir. Não que isso não tenha que se ter, mas hoje a gente vê mais equipes querendo ter a bola jogando desde a defesa, talvez em algum outro momento a gente vê esses times de muito mais transição, mesmo que ainda tenha, mas hoje a gente vê talvez dentro dessa ideia. A Série B ela tem se tornado cada vez mais competitiva nesse nível, tanto é que talvez a gente tenha visto nos últimos anos, Vasco e Cruzeiro não subindo de primeira, como era talvez há 10, 15 anos que um time da Série A caía, retornava de cara no ano seguinte. A Série B tem se tornado cada vez mais competitiva e talvez diversa em estilos de jogo também, Guto? Bom, primeiro que a Série B, na minha opinião, nunca deixou de ser altamente competitiva.
Às vezes, em termos de competitividade, até mais do que a Série A. Sim. Porque o diferencial de investimento é muito próximo, o perfil de jogadores também próximos, e aí quem consegue encaixar melhor as equipes consegue resultados melhores. A Série A tem 2 ou 3 que conseguem fazer uma diferença, e as equipes que têm enfrentado têm conseguido barrar esses 2 ou 3 aí, 4 que sejam, nos momentos de fraqueza deles ou numa estratégia muito bem desenvolvida. Mas o detalhe de um campeonato como o brasileiro, que são 38 rodadas, e as equipes, a diferença de uma equipe, muitas vezes, é que ela consegue ter um alto desempenho numa partida e não consegue manter na outra. Ou por questão de logística, ou por questão de maturidade dos jogadores, ou por questão de padrão de campo, né? Cada campo, um é diferente do outro. O futebol é um dos esportes que mais tem interferência. Tem vento, tem gramado, tem temperatura, tem logística. E no Brasil, então, nem se fala, né? O Brasil é um país continental. Quando nós subimos com o esporte em 2019, nós viajamos 50 mil quilômetros a mais do que o Bragantino, que foi o campeão. E com um déficit, uma diferença de investimento fora dos padrões. E vencemos o Bragantino em casa e empatamos fora. Eu vou aproveitar, Edu, que o Guto falou essa questão, porque acho que faz 1 ano e meio e eu fiz esse levantamento, Guto, e me chamou muito a atenção. Porque a gente tem a noção, a gente olha assim, eu e o Eduardo, por exemplo, a gente é do Sul, você também aqui trabalhou em equipes daqui, trabalhou no Nordeste, a gente vê a diferença em termos de viagem e tudo mais, e eu lembro que eu fiz esse levantamento, e você falou agora dos 50 mil quilômetros de diferença, e eu lembro que eu fiz na época do Fortaleza, do Grêmio e do Flamengo. Em relação até à Europa eu fiz, e a diferença era até maior. Na Europa nem precisa comentar, na época eu fiz do Liverpool, tinha viajado 30 mil quilômetros e o Fortaleza tinha viajado 100. Né? Então já tem 70 mil aí nessa brincadeira. Como treinar no meio de tudo isso, né? Porque a nossa cobrança também é de um futebol de excelência, um futebol de mesmo ritmo, porque o futebol aqui é muito diferente da Europa, mas como fazer tudo isso no meio de um contexto caótico, que você já citou algumas coisas, mas como fazer isso, ou pelo menos tentar fazer um time conseguir manter um nível, no meio de um calendário muito cheio, de viagens muito longas, principalmente contexto aí Nordeste e Sul, né, em termos de Campeonato Brasileiro, mas como minimizar isso, mesmo sendo muito difícil, eu imagino? Muito estudo, coerência, treinamento de vídeo. Se você tem 10 minutos para repetir movimentos táticos dentro do campo, você movimenta esses 10 minutos, você extrai o máximo que você pode. Se você não pode dar intensidade ao treino, você cria uma situação de visualização dele dentro do contexto, onde ele possa trabalhar, aí ele não vai trabalhar a parte física, mas vai trabalhar a parte mental do exercício, do movimento. Né? Por quê? Porque você não pode executar o movimento na velocidade que ele necessita. Mas ele vai ter noção que ele vai ter que fazer determinado movimento numa velocidade mais alta. Pelo menos ele vai ter noção do movimento que ele tem que fazer. Se ele vai conseguir fazer na velocidade, aí o jogo que vai dizer. Se você tem a condição de treinar, você tem a ideia real se ele consegue ou não consegue fazer. Se ele aprendeu ou não aprendeu. E ajustes que pode ser feito. Quando você vai para um jogo onde você não tem a condição de treinar, muitas vezes o ajuste não acontece na velocidade do jogo. Você passa uma planificação do que pode acontecer e repete com eles o que pode acontecer. Né? E que estratégia você vai agir
quando eles estiverem na situação A, B ou C. Mas nunca na velocidade do jogo, coisa que você pode fazer quando você está treinando. Você treinando na velocidade do jogo ainda tem a competição, porque você não explica para eles, viu? Agora você vai fazer isso, eu vou fazer isso, você vai me deixar ganhar, tá? Você não combina com ninguém. Aí que está o esporte, né? A competitividade. Que dirá na hora de que você não tem espaço para treinar. Só para se ter uma ideia, em 2015, a gente foi para a Chape, o grupo que depois, em 2016, sofreu um acidente. Nós estávamos jogando a Sul-Americana, fomos jogar contra o River, lá no Monumental. Aí estávamos ganhando o jogo de 1-0, tomamos a virada, 3-1, e isso foi na quinta-feira. No domingo jogávamos... na quarta-feira. No domingo jogávamos contra... Desculpe, foi quinta-feira mesmo. No domingo jogávamos contra o Avaí em casa, e não podíamos perder. Senão correríamos o risco de entrar nas rodadas finais, entrar na zona de rebaixamento. Aí retornamos, e o voo nosso de volta para Chapecó, de Floripa, era meia-noite da sexta-feira. A gente teria a tarde de sexta-feira para fazer um treino leve, só moldar a equipe o sábado para jogar no domingo à tarde contra o Avaí. O que aconteceu na sexta-feira? No voo, não deu teto. Voltamos, o falecido Chinho teve que ir de madrugada, junto com o PC, que é o cara que cuida da maioria dos receptivos ali da região, conseguir um ônibus-leito de madrugada, 5 horas da manhã, nós entramos no ônibus-leito e viemos 10 horas de ônibus até Chapecó. Treino? Foi pro saco. No outro dia, treinar? Verbal. E no outro dia, nós tivemos que entrar dentro de campo e conseguimos, pelo menos, empatar com a Avaí. Né? Um jogo pegado, campo pesado. Então, são situações que você passa e que você tem que ter competência, conhecimento, né? Discernimento do momento, coerência, para que você possa tomar as melhores decisões possíveis, e essas decisões contribuam para que você consiga ainda fazer do momento, né, desse limão, uma limonada. Hein, Guto, essa forma, não chega a ser uma nova forma de treinar, mas a inclusão do vídeo, das conversas, para substituir um pouco o treino de campo, que por toda essa logística que a gente está conversando agora, fica cada vez mais difícil, ela também exige uma disposição do jogador, porque o jogador quer estar em campo. E talvez uma nova geração de jogadores sequer assistam jogos de futebol. Como lidar, como despertar, como fazer com que esse gatilho de jogadores de prestar atenção em vídeos, tem que ser vídeo curto, tem que ir pelo WhatsApp, tem que ter uma conversa mais próxima, tem que mostrar como se joga o jogo, entender o jogo, mais do que simplesmente jogar o jogo. Qual é a tua abordagem para despertar esse interesse dos jogadores nessa forma de treinamento? Primeiro, conscientização, né? Segundo, através da conscientização, mostrar para eles que o futebol está cada vez mais exigindo posturas diferenciadas. Detalhes, citando exemplo do que o mundo todo faz, que hoje o mundo todo tem feito. Você não trabalha com os vídeos só quando acontece isso. Você trabalha diariamente. Você cobra procedimentos, movimentos táticos, movimentos técnicos deles o tempo todo. E nós estamos filmando todos os treinos, estamos filmando todos os jogos, e estamos analisando todos os treinos, analisando todos os jogos, e estamos sempre dando feedback para os jogadores. Chega uma hora que o jogador, ele procura o feedback. Né?
Por quê? O que está acontecendo? Cada jogador que não busca mais o feedback está ficando para trás. Cada jogador que não tem essa noção, cada vez mais fica para trás. Seleção natural. O meu agente é o mesmo do PP. Uhum. Né? E ele estava me passando que o PP assiste os jogos que ele fez de 2 a 3 vezes após o jogo, analisa tudo que ele acertou, que ele errou, para ele ter consciência do que ele vai fazer na frente. E se cobra muito quando não marca um gol. Até eu conversei num dia que ele não tinha marcado, tinha jogado pra caramba, conversei com ele, tá? O meu agente estava na conversa, eu entrei na conversa e tal, e ele estava doido, estava maluco, parecia que ele tinha sido uma catástrofe, tinha sido o jogador que fez a jogada que mudou a partida. Né? Que a partida estava embaçada, né? Estava travada e ele fez a jogada do gol, mas não fez o gol. Aí ele estava muito doido. Então, é isso que acontece. Hoje, muitos dos jogadores, quando não recebem dentro do clube, ou alguns por modismo, né? Outros por consciência, que não acha que no clube não tem tudo o que precisa no aspecto físico, tem pago um personal, só que se o personal trabalhar por ele só, vai arrebentar o jogador. O personal tem que trabalhar em sintonia com o clube. Senão não adianta nada. Né? Então, cada vez mais os jogadores estão se tornando mais e mais profissional. Né? Agora, existe aqueles que têm essa consciência e que têm até condição de ir mais além, investindo nas informações para ele. Tem aqueles que pegam as informações do clube e tem aqueles também que jogam com as poucas informações que o clube cede. E tem outros que também não querem nem saber de informação. Tem todos os níveis de profissionais. Guto, Só que aqueles que vão subindo de prateleira, geralmente são aqueles que têm a capacidade de absorver, organizar e passar para o campo o maior número de informações possíveis. Guto, tu mencionou a questão do preparador físico, do personal trainer do jogador, mas tem jogadores também que têm investido em analistas táticos individuais para analisar em conjunto no pós-partida movimentos, posturas corporais, movimentos que podem ser melhorados. Como é que tu encara isso? Para ti, tudo bem o jogador buscar esse tipo de ajuda? Positivo. Positivo. Para a melhora dele, positivo. Porque o que eu vou cobrar dele é o que eu estou passando para ele dentro de campo. Se ele não fizer o que eu estou passando, o que o analista está comentando com ele são movimentos que ele está fazendo, né? De repente, eu estou dizendo a mesma coisa. De repente, a minha estrutura está dizendo a mesma coisa, só está reforçando. Né? E, de repente, uma outra coisa pode escapar dele e a gente passar, pode escapar a gente e o outro lado passar. O mais importante nesse momento é que o atleta está focado a melhorar. Se ele está focado a melhorar, né, a fazer cada vez melhor, já é meio caminho andado para ele acertar. Pô, isso é muito legal de ver isso aqui. Talvez, Guto, não sei como é que você vê essa questão dos jogadores. Não sei se não tem mais espaço, porque você falou que existem jogadores de todas as formas, de querer ter mais informação, menos, aqueles que, enfim, não buscam tanta informação. Mas me parece que o futebol está caminhando para isso, né? Pelo menos o alto nível tem caminhado para os jogadores que se interessam cada vez mais pelo jogo. São os jogadores que têm conseguido se destacar, né? Exatamente. E tem algumas coisas que que nem vocês falam, assim, dificilmente, na Inglaterra, pelo que eu ouvi falar, já ficam mais, né? Mas no Brasil, se você fizer todo dia um vídeo de 30 minutos, os caras vão ficar, né? Sim.
O Abel falou isso no livro dele. Ele falou assim: a gente percebeu que se a gente fizesse vídeo todo dia com 80 jogos, os jogadores não iam querer no segundo dia já. Então, aí cabe a você ser bem objetivo quando você junta o grupo. Uhum. Quando você junta o grupo, você tem que ser bem objetivo. Você pode passar muita coisa para eles, mas sempre já cortado dentro daquele objetivo pontual. Então, a informação ela vem de uma maneira já digerida, né? Que fique fácil para ele entender. Ele visualiza para confirmar alguma situação. Um vídeo de explicação de posicionamento, essa explicação não pode durar muito tempo. Tem que ser uma coisa muito objetiva, vamos colocar aí 2 minutos no máximo. E também não adianta você jogar 5, 6 correções para o jogador no mesmo dia. Não adianta. Nossa, ele não vai conseguir. Então você passa uma. A hora que você percebe que ele está conseguindo fazer, você passa outra. Você pode até citar, mas você pede para ele focar em uma. Porque é o tipo daquela coisa. Quando o professor lá na escola, na faculdade, ele dá muito conteúdo, você absorve o quê? Verdade. Agora, quando ele é objetivo e passa um conteúdo interessante e é bem objetivo, geralmente você grava de uma maneira que às vezes você não precisa nem estudar. Uhum. Então, a maneira que você aborda o seu cliente, no caso, e o nosso cliente é o atleta, né? Nessa passagem de informação, é muito importante. Tempo, a maneira que você vai abordar, a maneira que você vai falar e a maneira que você vai passar o vídeo, né? Nós temos por prática sempre fazer reforços positivos antes da colocação de uma abordagem negativa, para que o emocional dele ele tipo assim, ele se abra, se solte, né? E esteja mais preparado para ouvir Sim. a abordagem negativa, esteja mais preparado para entender que aquilo ele precisa melhorar, mas que ele vem fazendo muita coisa boa. Guto, então, tudo isso são estratégias, né? Sim. Uhum. Guto, vamos entrar em campo aqui e, obviamente, o que a gente for falar de campo aqui, eu não quero de maneira nenhuma falar especificamente do Bahia, mas a gente trata aqui de ideias, de conceitos, do que tu pensa sobre o jogo. Como é que tu pensa a construção, a saída de bola? Tu acha importante que o volante desça, os laterais abram? Como é que tu pensa a tua construção do jogo, a tua saída de bola, Guto? Eu sempre prezei pela saída construída, né? Quando lá atrás os meus zagueiros não davam chutão. Desde a época que nós ganhamos a Copa São Paulo, lá atrás, com o time do Inter, não tinha chutão. Era jogo construído, né? Com o tempo, a marcação foi subindo e aí passou a ter necessidade de uma construção mais arquitetada, né? E sim, o futebol de campo começou a se moldar dentro do futsal. Começou a ter que ter movimentos mais sintonizados. E a gente faz, como a maioria dos clubes tem feito. Em determinados momentos, nós trabalhamos a saída de 4, dependendo da marcação do adversário. Dependendo da marcação do adversário, nós fazemos saída de 3, né? E nós também queremos a bola o tempo todo. E quando a gente percebe que a gente não tem uma zaga que consiga sair jogando também, até que ela esteja em condições de... Eu também não posso ficar correndo risco. Então, se tiver que bater a bola para frente, eu vou bater a bola para frente e vou disputar a segunda bola.
Porque eu não estou dando espetáculo, eu estou competindo. O futebol, o que as pessoas têm que entender é que antes do espetáculo vem a competição. Né? Primeiro, o que a torcida quer? Competitividade. Quando a equipe está competindo muito bem, aí ela começa a querer olhar uma superioridade, que aí é a situação do espetáculo. Né? Geralmente, quando você está dando espetáculo, é quando sua equipe está muito acima tecnicamente da outra equipe. E para que você chegue nesse nível, você tem que ter jogadores com características bastante técnicas e físicas que se imponham perante o adversário. Né? Se você não tiver isso, você não vai conseguir dar espetáculo. Você pode até ganhar o jogo, mas não vai dar espetáculo. E de qualquer forma, Guto, fazer uma ligação direta, existe ligação direta que é estratégica. Tu vai fazer ligação direta para aquela parte do campo, para aquele jogador sustentar, aguardar a chegada de outro, porque se vê muito debate como se ligação direta fosse só chutão para frente, quando na verdade não é só chutão para frente. Muitas vezes o chutão é direcionado. Exatamente, exatamente. A gente vê no Campeonato Francês... Tem a estratégia da briga pela segunda bola. Exatamente. E tem também, Guto, até eu já vi isso mais precisamente no Campeonato Francês, a saída de bola... É o Olympique do Rudi Garcia, eu acho, que ele dá o chutão para lateral e já inicia a pressão. Ele entrega a bola para o adversário na saída e já vai pressionar. Por quê? Porque, com certeza, ele não tinha, na estrutura que ele botou em campo, jogadores capazes de rivalizar com os adversários na zona alta dele, e no caso, zaga do adversário. Então, ele tira a bola para a lateral. Por quê? Porque daí, geralmente, o lateral não é um especialista em cabeceio longo. Ele vai poder disputar a primeira bola, que a bola fique mais curta, e ele vai conseguir fazer com que a segunda bola seja brigada numa zona mais qualificada para ele, mais segura para ele. Então, tudo isso é leitura de jogo, é estudo. Sim. E eu acho que tem algumas coisas bem importantes que você falava, Guto, e ainda nessa parte de construção ou de saída de bola, que é a questão que você citou da técnica aliado à física, e a parte física, em algum momento, às vezes tentam, talvez, diferenciar, dizer que só tem um, só tem outro, e, na verdade, não tem como desassociar, né, a parte física da parte técnica no jogo, né? Cada vez mais competitivo ainda por cima, né? Não tem. Na realidade, a montagem de uma equipe o que é o encaixe? O encaixe é quando você consegue fazer 11 jogadores se completarem dentro de uma estratégia de jogo onde faça a equipe mais forte do que ela seria individualmente. Com um jogo mais objetivo, mais organizado, mais vencedor. Guto, a tua a ideia de jogo mais geral, mais conceitual, ela é mais coerente com extremas de pé natural ou pé trocado? Depende do 9 que eu tenho dentro da área. Qual a diferença? Qual o tipo de velocidade ou um pivô? É isso? Exatamente. Se é um jogador de mobilidade, o tipo de bola e de estatura média, o tipo de bola que vai chegar dentro da área é uma. E aí, tu acha que é mais coerente o pé trocado? Com esse atacante móvel, tu acha? Não acho mais coerente o pé trocado. Tem jogadores que têm muita facilidade de jogar de pé trocado. Mas, para mim, o pé trocado não pode deixar de buscar a linha de fundo. Sim. Eu, atualmente, estou jogando com um pé trocado e um pé natural. E tenho dois laterais que vão o tempo todo para a linha de fundo, né? Os meus pé trocados, os dois, né? Os dois pé trocados tanto buscam o fundo como vêm para dentro. Eu não tenho uma referência onde vai só ter bola alta lá dentro.
Não tem essa referência. Sim. O meu time é de mobilidade. Então, meu time tem que entrar sempre com situações de tabelas, situações de bolas rápidas, transições rápidas, enfim, jogo que permita, através da habilidade deles, a construção em cima de uma defesa, mesmo baixa, né? Agora, se a bola tiver que subir, impossível a gente ter sucesso, porque o meu centroavante tem 1,78 m e o que está machucado tem 1,81 m. Sai bem do chão e tal, mas você vai pegar uma zaga de 1,90 m bem postada, com defesa baixa, só se eles bobearem dentro da área e os meus passes forem muito certeiros. Senão, dificilmente. Não, e até nesse contexto, né, vantagem. Guto? Até nesse contexto, Guto, desculpa até me intrometer no meio, mas nesse contexto que você fala agora que você está enfrentando com a equipe do Bahia, talvez eu não quero usar o termo favoritismo, mas como os outros times enxergam o Bahia, acho que vai ficar mais fácil assim. Os outros times enxergam o Bahia de talvez entregar um pouco mais a bola para o Bahia, e aí você tem, e isso aconteceu em um período no Ceará, isso aconteceu com você quando trabalhou no Inter também naquele período da Série B, os times começam a entregar a bola e cada vez mais eles estão baixando, e você tem espaço quase que zero. Né? Para achar o espaço é muito difícil. Como fazer esse trabalho também? Porque achar espaços está cada vez mais difícil, né? Nesse contexto do futebol muito competitivo. Só citando, né? Em 17, eu não tinha o Damião. O Inter não encaixava. Até a chegada dele, exatamente. Porque o Nico não era centroavante. Nos jogos que permitia que o Nico recebesse com espaço, o Nico fazia gol. Mas a bola batia e voltava. Por isso que o Inter tomava muito gol, porque a bola não parava na frente para descansar o resto do time. Aí veio o Potker, era a força que eu precisava para romper. E até para segurar a bola na frente. Sim. Aí entrou o Damião, encaixou a equipe. Quando o Damião machuca, foi o momento que nós começamos a patinar nos jogos finais. Sim. Que nós deixamos de ter ele inteiro, não é para fazer os gols, mas para ser a referência. Claro. Para reter bola. Segurar os zagueiros. Enfim. Essas situações. E um dos grandes jogadores daquele momento, e eu utilizei dessa maneira, porque ele voltava de lesão e ele se sujeitou, e foi muito criticado, ele se sujeitou a jogar daquela maneira, foi o Sacha. O Sacha jogava do lado esquerdo, fazendo o serviço sujo e dando liberdade para o D'Alessandro jogar. Você pode ver que o D'Alessandro, em muitas partidas, foi o grande destaque da equipe. Sim. Porque o Sacha compensava o D'Alessandro e ainda ia para frente para fazer gol. E o fato do Sacha ter ficado quase um ano parado, ele ainda estava sem um lastro de jogo que permitia que ele mantivesse alto a intensidade dele o jogo todo. Aí eu pegava, tirava. Muitas vezes o Sacha não entendia por que ele saía, porque já tinha baixado o ritmo. E a torcida querendo o tempo todo que eu tirasse ele. Ele marcava bem a beirada, ele puxava os contra-ataques, fazia gol e dava condição da cabeça pensante do time ficar mais solta. Sim. Para criar jogadas. E nisso tudo, o Guto, só aproveitando, assim, qual é a dificuldade de achar espaço? Porque você falou de um contexto que você conseguiu montar naquela época do Inter, mas, por exemplo, pegando períodos mais recentes, qual é a dificuldade que se tem hoje também nessa montagem de formar
ataques ou quebrar defesas tem sido muito difícil, né? Às vezes era uma saída de bola que você pressiona bem, no último jogo contra o Londrina foi assim, né? 2 recuperações muito boas já na entrada da área, né? E aí um jogo de transição também. Mas qual é a dificuldade contra times que ficam cada vez mais fechados e às vezes em algum momento a alternativa pode ser uma bola aérea, mas também atrair essa defesa para algum setor, atacar pelo outro lado? Qual é a dificuldade disso tudo, Guto? Porque, em termos físicos, está muito nivelado. Em termos de característica, você dribla o primeiro, o segundo já está na cobertura. Aí você tem que ter um jogo associativo e apoiado, uma dinâmica bastante rápida. Uhum. Como é que você vai ter isso se você não treina? Se você só joga? Aliás, não é você. Os jogadores que estão em formação hoje, a CBF está matando a formação do futebol brasileiro. Porque os jogadores estão jogando quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, e treinando quando? E aperfeiçoando quando? E perdendo escola. Sim. Os campeonatos, divisões de base, tem que ser realizado finais de semana. E dar semana toda para esses caras treinar. Para poder formar melhor os jogadores. Uhum. Né? Guto, Oi, Guto, a gente tá indo caminhando para o final aqui. Qual é o teu time? Qual é a comissão técnica do Guto que vai junto? Assim, quantos são? Qual é a função deles? Quem são esses caras? Quem é o teu time, Guto? O André Luiz foi zagueiro do Inter. Alexandre Faganello é um ex-jogador também, foi meu jogador na base toda. E o Valdir Nogueira Júnior, que é o Juninho, preparador físico. E nós começamos os 4 juntos no Mojimirim. O Alexandre tinha sido meu jogador no 15 Piracicaba, toda a base do 15 Piracicaba. O André eu conheci na chegada no Inter, foi meu auxiliar no Inter, nos juniores. E aí, em 2011, a gente vai para o Mogi e se junta. O André chega no final de 11 para 12. E aí formamos a equipe a partir da ponte. O Juninho permanece na ponte, na nossa saída, e vai retomar com a gente em 17 no Bahia. Porque o Marcos César, que hoje é o fisiologista do Vasco, retornou para Chapecó, que ele era de Chapecó, a convite da Chapecoense, né? E se sentiu na obrigação de cooperar com aquele momento da Chape. E aí o Juninho reassume, e a partir daí o Juninho é que segue com a gente. O Guto, ainda em termos de questão da organização dos times, um debate que, não sei se é um debate, mas é que eu vi essa frase, achei interessante, eu acho que talvez perguntar para mais pessoas e entender mais como é que elas veem. O Ancelotti, depois de alguns jogos com o Real, ele falou que para ele a organização defensiva é algo mais difícil de se montar, e a parte ofensiva, ele mesmo falou que tinha coisas que o Casemiro, o Modric, o Kroos faziam que ele nem pedia, que eles faziam naturalmente, que ele dava essa liberdade, que na fase ofensiva ele dava uma maior liberdade ainda para esses jogadores. Claro que a gente está falando de ter esses jogadores, todo mundo quer ter esses caras, mas em termos de preparar, e ficou num ponto, a gente costuma debater aqui também, eu, Edu, com outros convidados, que é o time se defende, virou algo que é uma pecha só de retranqueiro e que não tem um trabalho por trás de defender bem, né? Porque às vezes você só tá lá atrás e toma 30 chutes, mas às vezes você tá lá atrás e não toma nenhum chute no gol, né? Por que às vezes a gente tem essa coisa com a organização defensiva de achar que não tem um trabalho, que é muito fácil fazer uma organização defensiva, ao mesmo tempo que a gente também pede que seja algo totalmente mecanizado, talvez na fase ofensiva, e não dá, às vezes, em algum momento, a liberdade para um jogador? Quando você fala nós... É muita gente, né? De fato, é muita gente. Não sei se é nós, né? Uhum. Eu já coloco a mídia em geral. Não, perfeito. Os treinadores, eu digo, coloco, acho que tem um pouco de tudo, né?
os treinadores, eles têm a visão de competir sempre. Claro. Né? Alguns influenciados pela mídia buscam um jogo mais propositivo, né? Mas isso não quer dizer que vai ter sucesso. Né? A equipe que compete sempre dificilmente vai estar na rabeira. A equipe que compete dificilmente vai estar na rabeira. Pode não estar numa posição cimeira, mas dificilmente vai estar na rabeira, se ela compete sempre. Então, existe muito trabalho a defender. Muito trabalho. Não é pouco, não. É muito trabalho. Uhum. E eu posso dizer assim que, na história do futebol nos últimos tempos, o futebol brasileiro, na década de 70, ele marcava mais zonal. Aí, com o surgimento do 3-5-2, começou a marcar muito individual. Através do individual, foi-se criando situações onde o jogo era desequilibrado através de movimentos táticos dos jogadores. Aí começou a complicar, porque muitas vezes, para defender, os laterais começaram a apoiar, os pontas começaram a ter que descer. Os pontas descendo, daqui a pouco não tinha quem contra-atacasse. Sim. A hora que ganhava a bola. Aí o time não conseguia sair. Aí você começou a marcar zonal para ter saídas. Né? Começou a marcar por setor para ter saídas. Só que o zonal implica muito treinamento, porque é um trabalho de grupo. Por exemplo, uma linha de 4, ela trabalha muitas vezes como um só. Então, ela tem que estar extremamente organizada para que os movimentos dela não permitam que o adversário ocupe o espaço ou tente um tipo de passe que vai achar um jogador deles numa posição melhor. Então, isso tudo demanda treino. Por muito tempo, os jogadores brasileiros deixaram de trabalhar específicos para defesa, para zagueiros, para volantes, como hoje também dentro da sua formação, está deixando de fazer exercícios analíticos, que é de extrema importância para o desenvolvimento da técnica, que é a batida na bola com ambos os pés, que é o trabalho analítico de condução de bola, sim. Não é só leitura de jogo, passe leitura de jogo. Não é só isso. Trabalho o fundamento de domínio, de recepção, né? de dominar já em projeção, né? Já coloca domínio guiado, como estão falando. Domínio orientado também. Orientado, Quer dizer, mudou a nomenclatura para dizer que era coisa nova, não tem nada de novo. Guto, tu já tem uma história no futebol, já são grandes clubes que tu fizesse trabalhos incríveis, grandes aventuras nos campos de futebol do Brasil, e também tudo isso faz com que também tenha passado por vários processos seletivos e contratações desses clubes. Nesses processos seletivos, nessas contratações, se fala de futebol, Guto? Olha, por incrível que pareça, os processos seletivos que eu participei foram 2. Com o Medina. Minto, 3. 3. Foram 3, um com o Medina e seu Clóvis Dias, no São Paulo, onde eu tive também uma entrevista com o Telê. E nós conversamos basicamente de futebol e como eu pensava o futebol e como eu visava passar o que eu buscava passar. Uma reunião depois, quando eu fui para os juniores do Inter com o Fernando Carvalho e o Medina, que estava me levando tal, mas fez com que a gente batesse um papo com o Carvalho para ver se o Carvalho tinha certeza que era eu o nome. E uma vez que não foi para ser contratado, foi mais para as pessoas me conhecerem no Red Bull. Há muitos anos atrás, o Red Bull estava ainda na Série A2.
do Paulista. Eu fiz uma entrevista, um bate-papo, né, para eles terem o conhecimento sobre a minha pessoa, a minha maneira de pensar futebol, até porque naquele momento eu não me interessava em ir para o Red Bull. Sim. Mas fui lá, bater um papo e tal. Foi as 3 vezes que eu fiz assim, entrevistas direcionadas com o futebol para ser contratado. Mas nas contratações normais... Currículo e resultados. Mas se fala de futebol antes nessas conversas, nas contratações normais, padrão? Nessas que eu tive, sim. Nessas que eu tive, sim. Ok. Bom, a gente está 1 hora conversando com o Guto Ferreira aqui, um papo absolutamente incrível, prazeroso. Gostaria de falar mais e mais com o Guto aqui. Sabe quando Bahia passar aqui por Porto Alegre, a gente faz uma visita lá para trocar uma ideia com ele. É um imenso prazer, Guto. E agora a gente tem um compromisso com as nossas já clássicas por aqui, dicas futeboleiras. E a dica futeboleira dessa semana vai para um conteúdo que tem atraído muito a minha atenção, que é o site Off the Pitch, que aborda muito questões de projetos esportivos e também métricas financeiras, algo que para quem fez o curso de análise de mercado no futebol aqui do Futre, sabe que vai ser uma tendência cada vez mais forte na indústria, mas especificamente no Off the Pitch, eu queria deixar como dica uma matéria com o CEO do Eibar, falando que o rebaixamento da La Liga não é uma questão de rever projeto e voltar atrás, muito pelo contrário, é nesse momento que eles precisam acreditar no processo, trust the process, e acreditar no que eles estão construindo. Off the Pitch é a minha dica futeboleira dessa semana, lembrando que todas as dicas aqui estarão nos links de divulgação do site. Gabriel Correia, tua dica futeboleira? A minha, já que ele é uma pauta sempre constante, mas nos últimos meses também, últimas semanas também tem sido bastante, a minha é a biografia do Klopp, que está na grande área, né? A tradução muito legal, acho que é de uns treinadores que, assim, acho que inspiram muitas pessoas atualmente, né? Uma nova geração, talvez, de treinadores, de pessoas que gostam de futebol. Então, a minha sugestão fica para ao livro do Klopp, que tem na editora Grande Área, que estava fazendo umas promoções, 50% de desconto, então o pessoal pode correr e aproveitar, né? Ou quem usa Kindle, enfim, vai achar. E o outro é do professor Israel Teoldo, eu não lembro se recentemente alguém indicou, que é o Para um Futebol Jogado com Ideias, que é muito legal para a gente conhecer, talvez, para algumas pessoas até entenderem mais como é que funciona esse processo de treinamento, para montar um trabalho. O professor Israel Teoldo e o Júlio Garganta fizeram um trabalho fantástico, um livro muito bom também. As minhas sugestões de livro essa semana, Dinho. Graças, Gabriel. Até a próxima. Obrigado, Dinho. Obrigado, professor Guto Ferreira. Um prazerzaço ter falado com você aqui no episódio. Enfim, que em breve a gente possa conversar de novo. E obrigado a todo mundo que nos acompanhou em mais uma semana. Guto, uma dica futeboleira para deixar para os nossos invaders aqui? Eu vou colocar 2 situações, não são coisas atuais, mas são coisas bastante importantes. Uma sobre uma parte mais mental, né? A filosofia taoísta sobre o poder da mente e tal, que chama O Tao do Esporte. É uma capa vermelha, TAO do esporte. É muito legal esse livro e me foi indicado há muitos anos atrás pelo Hermes Balbino, que foi o preparador físico do basquete feminino do Brasil, campeão mundial, né? E hoje trabalhou também com o Zé Roberto como psicólogo em, acho que 2 ciclos olímpicos com a seleção feminina de vôlei. E a outra, um site, na realidade, um framing, né, da Netflix, que eu gosto bastante, das séries Delestio, porque ela traz a realidade de Delestio para quem trabalha com divisões de base, de gestão, de comando, passa muito, a realidade é muito similar à realidade do jogador nesse estágio, o futebol americano nesse estágio, com o jogador brasileiro das divisões de base. Tem muita similaridade aí na gestão. Guto, muitíssimo obrigado por compartilhares conosco o teu tempo, teu conhecimento, tua experiência. Somos profundo admirador do teu trabalho. A gente está sempre, o Gabriel principalmente está sempre tentando desvendar os teus conceitos de jogo nos nossos canais, no nosso canal aqui do YouTube.
Muitíssimo obrigado. A gente segue. Maneira, Gabriel. Com calma, não. Tudo com muita calma, professor. É só eu sempre brinco que é os 10% que é o que a gente enxerga, o resto é tudo com vocês. Mas tem muita gente boa trabalhando, fazendo esse tipo de coisa aí. Aliás, esses vídeos, né? Tem muitos vídeos muito bons no YouTube sobre os clubes europeus, né? A única coisa que a gente tem que ter noção de que material eles têm na mão, as características para desenvolver determinadas situações, e você tem que ter a visão para ver se o que você tem na mão consegue executar tudo aquilo ali. Como a gente começou, a gente termina, né, Guto? Contexto. Contexto. Obrigado, aí. Guto. Muita valeu. sorte. Muita sorte na tua carreira. A gente vai estar torcendo por ti aqui. E futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders. Futuri apresentou The Pitch Invaders.